Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de atendimento odontológico ao paciente portador de retrovirose, né? Então a gente comentou no vídeo passado sobre a história da doença e sobre a epidemiologia dela, e agora a gente vai falar sobre a história natural da infecção, propriamente dito, tá certo, pessoal? Então assim, a partir do momento que a pessoa se infecta com o vírus do HIV, essa infecção ela passa a ter um caminho, tá certo? Então ela passa um caminho desde o momento da infecção, propriamente dita, até esse paciente, caso ele não faça nenhum tipo de medicação, ele evolua para a doença AIDS propriamente dita, tá certo? E qual seria esse caminho? Então, inicialmente, esse caminho são chamados de fases, né? Então, nós temos 4 fases, e a primeira fase é chamada de fase retroviral aguda. Ela é seguida depois por uma fase assintomática, né? Então, assim, já antecipando o paciente, ele tem a infecção, ele tem um contato com o vírus, então vai ter alguns sintomas, a gente vai falar quais são. Depois desses sintomas, ele passa a não sentir mais nada, né? Então, ele tem a fase assintomática. Depois, ele tem uma outra fase inicial, sintomática inicial, por fim, chegando à doença AIDS, propriamente dita, tá certo? Então, agora a gente vai sentar um pouquinho sobre cada uma dessas fases e depois mostrar as curvas da história natural da infecção. Vamos passar o slide. Passou. Ok. Então vamos lá, pessoal. A primeira fase, como comentei, é chamada de síndrome retroviral aguda, ou fase aguda. Tá certo? Então, nesse momento, o que acontece? O paciente, ele tem a infecção, ele se expõe ao vírus, ele recebe, passa, ele está infectado. Nesse primeiro momento, pessoal, ele vai ter durante média de 2 a 4 semanas, sintomas parecidos com uma virose bem forte. Tá certo? Então, a partir do momento que ele se infecta, ele fica, né, nesse momento, ele passa a ter febre, dor de cabeça. Desculpa, pessoal. Vamos voltar. Ok, tá aqui. Eu ia fazer a marcação no slide. Passa a ter febre, dor de cabeça, mal-estar, letargia, dores musculares, linfadenopatia, dor de garganta, né? Então, ele passa a ter todo um sinal, sintoma de uma virose específica, né? Então, a partir do momento que acontece, o que normalmente acontece? O paciente, ele se expõe ao vírus, é infectado, depois de alguns dias ele tem esses sinais e sintomas de virose, mas depois de até 4 semanas, como está aqui, o paciente ele tem uma recuperação clínica. Então, normalmente o que acontece? O próprio paciente ele acha que tem uma virose, né? Ficou doente, teve uma virose, ficou bem doente, mas sarou, né? Passa a não sentir mais nada, né? Então, tá ok. Eu acho que foi uma virose dessas normais, né? Então, como é que vai acontecer, né? Essa história natural. Então, vai ter a transmissão do vírus, então o paciente é contaminado. Então, depois de 2 a 3 semanas da contaminação, o paciente ele passa a ter a síndrome retroviral aguda. Essa que a gente comentou, tem todos esses sinais e sintomas, né, semelhantes a uma virose. Então, essa parte de sinais agudos, né, dor de garganta, dor no corpo, né, letargia, linfadenopatia, ela dura normalmente de 2 a 3 semanas. Aí, a partir desse momento, o paciente vai lá e ele se recupera, fica bom, né, desses sinais. Então, ele acha que não tem mais nada. Então, logo depois disso, né, depois desse momento, dessa fase aguda, é que ocorre o quê? A soroconversão. Então, o que é isso aqui? A soroconversão é o momento na qual, por exemplo, se o paciente fizer um teste, um anti-HIV, ele vai mostrar lá que o paciente é HIV positivo. Então, todo esse momento aqui prévio, desde a transmissão viral até o momento que ele está com sinais, sintomas de virose, se ele fizer um exame de HIV, vai dar HIV negativo. Por quê? Porque até esse momento não ocorreu ainda a soroconversão, tá certo? Então, pessoal, logo depois dessa fase aguda, né, o paciente se recupera, 2 a 4 semanas depois ele passa para a fase de infecção crônica assintomática. Então, nesse momento, o que acontece? O paciente ele não sente mais nada. Ele leva vida normal, não está sentindo nada, mas está infectado com o vírus do HIV. Ele está já convivendo com o vírus. Mas ele não sabe. Então, nesse momento, o que acontece? O que o paciente faz? Ele vai para o dentista. Né? Então, assim, às vezes o paciente vai falar para você que não tem HIV. Às vezes, ou ele pode, às vezes, omitir, ou ele pode nem estar sabendo que tem.
pode não saber, porque ele teve ele se infectou, teve a fase aguda e está no momento da infecção crônica assintomática, ele não sabe que tem. Então ele vai falar para você que não tem. E, e essa fase, o que, que vai acontecendo, né? Ele, a partir do momento que tem a transmissão do vírus, né, começa a ter a multiplicação deles, né? Então a carga viral começa a aumentar. Então nessa fase assintomática, a carga viral ela vai aumentando continuamente. A partir do momento que a carga viral aumenta, as defesas do linfócito TCD4 que são usados para a replicação dos vírus passam a diminuir. A partir do momento que a defesa dele vai diminuindo e a carga viral vai aumentando, o que, que vai acontecer? Esse paciente ele vai entrar na fase sintomática. O que acontece? Essa fase sintomática, com o avanço dela, é a doença AIDS propriamente dita. Tá certo? Então, até antes da fase assintomática, o paciente ele é portador do vírus, ele convive com o vírus HIV, mas a partir do momento que ele passa lá para a fase sintomática, aí ele tem a doença AIDS. Então, esse momento da fase assintomática para a fase com sintomas dura normalmente, em média, 8 anos, tá bom? E caso o paciente não faça nenhum tratamento com terapia antirretroviral, após a fase sintomática, ele vai vir a óbito. Certo? Então, essa é a história natural da infecção. Mas se a gente colocar como se fosse um gráfico, né, como é que seria isso? Então, vamos lá tentar identificar esse gráfico. Então, aqui embaixo é a semana 0, o dia 0. É o momento que o paciente ele se infecta com o vírus do HIV. As linhas vermelhas é a carga viral, né, a quantidade de vírus que vai ter no sangue da pessoa. E a linha azul é a defesa do organismo, é a defesa dele, a contagem de células TCD4, né, que é a célula de defesa, os linfócitos T, e são elas que são utilizadas que os vírus utilizam para sua replicação. Então, o que acontece? A partir do momento que no dia 0, esse paciente ele é infectado, o nível de carga viral dele aumenta acentuadamente. Certo? Então, essa carga viral sobe bastante e vai ser nesse momento aqui que o paciente ele vai ter os sintomas agudos. Então, normalmente, em média, de sintomas agudos, ele vai, dentro do dia 1, vai vir entre 4 a 6 semanas, 4 a 8. E no nosso gráfico está colocando 6 semanas. Então, nesse momento, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente tem uma replicação muito alta de vírus, significa o quê? Que os linfócitos TCD4 estão sendo utilizados, né? Estão sendo infectados para essa replicação. Então, se a gente tem um aumento considerável na linha da carga viral, a gente vai ter uma diminuição, da mesma forma considerável, nas taxas de linfócito TCD4. Então, nessa fase aguda, o que está acontecendo? A gente está vendo lá em cima a linha de carga viral, enquanto a linha que demonstra a quantidade da contagem de células TCD4 está lá embaixo. Então, por isso que nesse momento o paciente ele tem sinais e sintomas de virose bem características e reclama de mal-estar, de febre, de dor no corpo, de dor de garganta, tá certo? Então, por quê? Porque a defesa linfócita está lá embaixo, a carga viral está lá em cima. Só que, como a gente comentou no slide passado, né, o paciente ele tem o corpo responde e ele passa a não apresentar mais esses sinais de virose. Então, o que acontece? Nesse momento, ocorre um leve aumento das células CD4, enquanto essa carga viral cai consideravelmente. Mas, lógico, não vai cair para 0, né? O paciente ele vai continuar infectado pelo vírus da HIV. Então, nesse momento, pessoal, vai se iniciar a fase assintomática, que seria a segunda fase. Então, o que acontece nessa fase assintomática? O paciente ele passa a ter um aumento contínuo da carga viral, mas não é um aumento gritante, como é no início da infecção, ao mesmo tempo que o hospital está começando a aumentar um pouquinho a carga viral, ao mesmo tempo que a contagem de células TCD4 começa a diminuir. Então, em média, o que vai acontecer? Até a TCD4 ele vai diminuindo e a carga viral aumentando até que o jogo vira e o paciente ele passa a ter uma carga viral cada vez mais alta e a contagem de células cada vez mais baixa. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento do gráfico, a gente tem o quê? O estabelecimento da fase sintomática, o estabelecimento da doença AIDS propriamente dita.
Tá certo? Então, isso aí dura em média 8 anos, né? Como o slide passado mostrou, mas ela pode durar. Tem relatos de pacientes que evoluiu para a doença AIDS com 1 ano, como outros pacientes que relataram, que teve relatos da doença AIDS com até 15 anos. Né? Então, o que acontece? Então, para a gente ver, pode ter pacientes que vão ficar 15 anos, às vezes sem saber que tem a infecção, vai para atendimento odontológico falando que não tem HIV AIDS, e se a gente relaxar na biossegurança, nos cuidados do atendimento, a gente pode se contaminar sem saber. O paciente nem sabe, como é que a gente vai saber que se contaminou, né? Então, a terceira fase sintomática é a fase na qual há um aumento discrepante, que a curva da carga viral aumenta, enquanto as células TCD4 diminuem cada vez mais. E cada vez mais que essas curvas se distanciam, a doença AIDS fica mais grave e o paciente evolui para quê? Para o óbito. Entendido? Então, qualquer dúvida, pessoal, a gente vai estar lá no chat para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Essa tabelas é importante, né? Mas ela vai estar agora na aula, mas vai estar lá na frente de novo. Então, são dados laboratoriais, né, referentes à carga viral e referentes à contagem de células TCD4. Tá certo? Então, vamos lá. A gente comentou já no vídeo passado que quanto maior for a carga viral, mais o paciente tem risco de transmitir o vírus e mais rápido ele pode chegar à doença AIDS. Só que o que é alto e o que é baixo? Então, vamos lá. Se a carga viral do paciente for abaixo de 10 mil cópias de RNA viral, esse paciente tem um baixo risco de progressão da doença. Se o paciente tiver uma carga viral entre 10 mil e 100 mil, o risco dele é moderado de evolução para a doença AIDS. Enquanto for acima de 100 mil, esse paciente ele é considerado de alto risco para a progressão da doença. Tá bom? E agora falando sobre os linfócitos TCD4, se o paciente ele tiver uma contagem de células acima de 500, ele é considerado de baixo risco. A imunidade dele está, apesar dele estar com a infecção, está uma imunidade ok, né? Assim, valores normais de TCD4 é entre 1.000 e 1.200, né? Uma pessoa que não é infectada pelo vírus. Se essa contagem de células TCD4 estiver entre 200 e 500, esse paciente ele pode ter alguns sinais, sintomas menores, né? Com risco moderado de desenvolver alguma doença oportunista, mas é um risco brando ainda, tá certo? Mas se esse valor estiver entre 200 e entre 50 células TCD4, esse paciente ele já tem um grave comprometimento imunológico. E aí ele vai ter uma possibilidade grande de ter uma infecção oportunista. E se já tiver com as células abaixo de 50, aí esse paciente realmente está com uma doença AIDS bem considerável. Normalmente esse paciente ele vai estar internado já com alguma pneumonia, com alguma doença oportunista, e ele vai ter uma baixa sobrevida. Tá certo, pessoal? Então, eu quero que vocês conheçam essa tabela e eu quero que vocês, principalmente quanto à contagem de linfócitos TCD4, passem a observar esse valor de 200. Esse valor de 200 nós vamos levar bastante em consideração no nosso atendimento odontológico. Então, assim, já antecipando o que eu vou falar na frente, se o paciente, como a gente está mostrando nessa tabela, ele tem abaixo do 100, 200, ele vai ter um grave comprometimento imunológico, então a gente vai levar esse valor em consideração no uso de antibióticos antes dos procedimentos cruentos nos nossos pacientes. Então, se o paciente tiver com linfócito TCD4 abaixo de 200 células, nós vamos dar antibióticos para eles antes do nosso atendimento que envolva sangramento, tá bom? A gente vai conversar novamente sobre isso em alguns slides à frente. Então, existem diversos critérios, né, para a definição da doença AIDS, tá certo? E alguns desses critérios são usados usando alguns tipos de doenças ou infecções ou lesões. E algumas dessas doenças que são levadas como critérios são alterações que a gente pode observar na boca, tá certo? Então, que a gente tem um slide mostrando que, por exemplo, o paciente apresentar candidose de esôfago, né, herpes simples, linfoma, que é uma lesão que a gente pode diagnosticar na cavidade oral, né? Então, assim, dependendo do que ele tiver, se ele tiver alguma dessas condições,
isso já vai demonstrar que ele pode estar com caso de AIDS. Tá certo? Então, assim, em 1989 foi estabelecida através de uma conferência realizada na cidade de Caracas, que se o paciente tivesse algumas condições oportunistas, essas condições seriam dados pontos, né, para elas, e se o paciente já tivesse 10 pontos ou mais, ele era considerado portador da doença AIDS. Então, por exemplo, se o paciente tivesse uma leucoplasia oral, ele poderia ter 5 pontos. Né? Uma candidíase ou candidose, mais 5 pontos. Então, por exemplo, se o paciente ele tivesse tanto uma leucoplasia como uma candidíase, uma candidose, ele já poderia estar considerado com doença AIDS se ele apresentasse as duas condições, que cada uma tem 5 pontos, né? E para dar o diagnóstico seria de 10 pontos. Então, isso aqui é para a gente demonstrar que tem algumas condições orais que, bom, a gente vai estar podendo observar no nosso paciente. A partir dessa observação, a gente pode levantar, deixar nossa orelha em pé e ver, pô, será que esse paciente está evoluindo para doença AIDS, né? Você pode pegar um paciente com diagnóstico de HIV, ele achar que está sintomático, a gente vai fazer o exame clínico intraoral, esse paciente está lá com candidíase, está com leucoplasia pilosa, então, opa, aqui está estranho, ele deve estar com a imunidade dele deve estar baixa. Vamos comunicar com o infectologista, vamos falar para ele, para pesquisar, tá certo, pessoal? Então, a gente tem que levar bastante em consideração essas alterações orais. E quais são as principais alterações orais do paciente portador do vírus HIV? Então, ele vai ter alterações relacionadas com alterações fúngicas, virais, neoplasias bacterianas e algumas outras. A gente vai comentar rapidamente algumas delas agora. Então, quanto a manifestações fúngicas, esses pacientes vão poder apresentar candidíase pseudomembranosa. Então, aqui a gente tem uma imagem de um paciente que, na nossa época de mestrado, foi solicitado que a gente fosse avaliar esse paciente. Ele estava internado no hospital universitário Walter Cantillo, e quando a gente chegou lá, ele estava com essa condição de candidíase pseudomembranosa em língua. Não só em língua, acho que tem outras imagens que mostram que tinha em outros locais, no caso julgar, mas olha como essa candidíase estava na língua dele, né? Então, assim, normalmente esses pacientes com uma imunidade muito baixa, eles vão apresentar esses quadros de infecções de uma maneira mais gritante, de uma maneira mais aguda, certo? Assim, realmente, olha como essa candidíase pseudomembranosa nesse paciente, né? Então, a gente fez a remoção com gás, né? Estão comprovando que era pseudomembranosa, ficou, estava tão comprometido, ficou áreas sangrantes, né, assim, embaixo da infecção. Então, é um caso que os textos com estatina somente não dão conta. Então, assim, é uma infecção que já está tão acentuada que a gente tem que entrar com antifúngico oral. Então, assim, esses pacientes podem apresentar também candidíase eritematosa, tá certo? Que é aquela que tem um aspecto avermelhado. Normalmente, essa candidíase, o paciente relata algum desconforto, né? Relata esse paciente pode relatar ardência. Então, assim, porque a gente tem uma imagem, queria que vocês olhassem para ela primeiro, queria que vocês vissem alguma alteração. Ok, todo mundo consegue ver a área avermelhada, o palato, né? A gente vê também alguns pontinhos mais esbranquiçados. Né? Então, aqui a gente tem uma lesão de candidíase eritematosa bem característica. Entretanto, pessoal, uma alteração dessa, normalmente, onde é que a gente vê? A gente vê em pacientes que fazem uso de próteses no total, ou então aquelas pererecas, né, de acrílico, né, que aí fica o fungo, né, no acrílico, e a partir daí também agride o palato. Mas olhem, prestem atenção, essa é uma paciente praticamente totalmente dentada, tem uma ausência de um premolar ali, mas assim, não faz uso de prótese. Então, uma candidíase eritematosa, uma paciente dentada, é no mínimo estranho. Então, assim, é um sinal, mais um sinal que essa paciente ela poderia estar e estava, né, no quadro de imunodeficiência, no quadro de baixa de linfócitos TCD. O mesmo paciente lá inicial, que eu falei com a avaliação hospitalar, né, ele tinha candidíase eritematosa em mucosa jugal. Então, assim, a gente vai utilizar antifúngicos tópicos, né, como a gente é acostumado a utilizar a nistatina, principalmente, nistatina 100.000 UI, mas em casos avançados, como a gente mostrou desse senhor que estava internado, né, a gente tem que entrar com fluconazol, 200 miligramas.
certo? A gente utiliza o antifúngico a princípio 7 dias para combater essa infecção fúngica. Então, esse é o mesmo paciente, tá certo? Que a evolução da diminuição da... Evolução não, evolução da diminuição, meu Deus, né? A comprovação da diminuição da infecção fúngica, né? A gente vê a diferença da candidíase da primeira para a segunda imagem. Mas, assim, se vocês parem, vou dar alguns segundinhos para vocês olharem, né? E ver se tem alguma coisa diferente, você acha que o paciente ele pode estar pior. Apesar de que ele melhorou na questão da infecção fúngica, mas por que você acha que ele piorou no quadro clínico dele? Reparem a sonda. Então, aqui, ó. Nesse momento da primeira semana, esse paciente ainda estava com alimentação por via oral. E a partir desse momento agora ele já estava com a sonda nasogástrica, né, fazendo essa alimentação não mais por via oral. Então, isso mostra que o quadro sistêmico dele, apesar da melhora do quadro fúngico, mas o quadro sistêmico dele estava piorando. Então, só para completar, né, esse paciente ele veio a óbito, né? Depois de algumas semanas a gente teve a notícia de que ele veio a óbito. Então, assim, a gente, na odontologia, a gente não tem tanto costume de lidar com a perda de pacientes, né, com óbito. Né? Isso aí, então, assim, a gente tem que até trabalhar bastante essa parte de lidar com o luto, né? Principalmente quem se interessar nessa área de odontologia para pacientes especiais, odontologia hospitalar. Então, a gente tem, a partir do momento que a gente lida com essas áreas, a gente começa a perder paciente. E a gente tem pouquíssimo estudo para lidar com o luto, né? Então, assim, a gente realmente tem que cuidar disso. Vamos lá. Manifestações virais, né? Então, esses pacientes eles podem apresentar uma lesão, né? Que a gente quer chamar de leucoplasia pilosa, tá certo? Assim, observem aqui, ó, em borda de língua, essas áreas esbranquiçadas, né? Que às vezes lembram pelos. Então, isso é nada mais nada menos do que uma lesão causada por um vírus Epstein-Barr, não o vírus da herpes, certo? É o vírus Epstein-Barr, entendido? Tá certo? E normalmente esses pacientes, quando ele tem esses linfócitos TCD4 abaixo de 200 células, né, ele passa a ter a possibilidade de apresentar, caso ele tenha infecção pelo vírus, a leucoplasia pilosa. Tá certo, pessoal? Então, essa leucoplasia pilosa, ela apresenta essas vilosidades microscópicas semelhantes a pelos, tá certo? E elas não são removíveis à raspagem. Pessoal, e o que vocês acham que é o tratamento da leucoplasia pilosa? Vocês acham que a gente tem que fazer uma biópsia incisional, vamos fazer uma biópsia excisional, vamos tirar a lesão? Não, eu acabei de falar no slide passado que essa infecção, essa lesão, ela se dá devido à baixa na quantidade de células dos linfócitos TCD4, quando fica abaixo de 200. Então, o tratamento da alteração da leucoplasia pilosa é nada mais nada menos do que fazer a utilização da terapia antirretroviral, tomar as medicações e a partir desse momento a taxa de linfócito TCD4 dele aumenta e a partir do momento que aumentar, essa lesão vai regredir, tá certo? Então, o tratamento, a terapia antirretroviral, essa sigla, a terapia antirretroviral, e pode também ser utilizado a ciclovir, que é um outro antiviral, 5 vezes ao dia por 14 dias. Entendido? Então, aqui, ó. O mesmo paciente tinha alteração aqui, em borda de língua. Depois da utilização da terapia antirretroviral, não apresentou mais. Papiloma. Então, papiloma é a maioria das lesões verrucosas, né, que aparecem nesses pacientes depois de eles entrarem com o uso da terapia antirretroviral. Normalmente, nesses pacientes, tem foto de livro, né, mas esses pacientes, quando estão imunodeprimidos, as lesões de papiloma aparecem bem mais gritantes, aparecem bem mais quantidades, né? Então, normalmente, a gente não encontraria uma apresentação de papiloma dessa forma, mas em pacientes imunocomprometidos podem vir assim. Então, o tratamento de papilomas é a biópsia excisional, tá certo? Mais uma lesão extensa dessa aqui, a gente já vai ter que fazer de uma maneira, planejar bem para remover. Mas se for lesões pontuais, biópsia excisional, cirurgia bem tranquila, normalmente mais fácil do que fazer uma exodontia.
Então, com aquela que eu mostrei, né, pode ser o tratamento a crioterapia, né, lesões mais extensas. Então, eu tive uma lesão aqui que envolve gengiva inserida, pós-jugal, um pouquinho de lábio também. A gente pode utilizar a crioterapia. Manifestações neoplásicas, né, então tumores, então os pacientes com infecção, normalmente quando evolui para a doença AIDS, eles podem apresentar neoplasias como sarcoma de Kaposi, ou então linfomas não Hodgkin. Então, por exemplo, esse aqui é um caso, um paciente que a gente pegou também na minha época de mestrado, na clínica de estomatologia da Universidade Federal do Ceará, e é um paciente, ó, ele está com linfócito TCD4, 284 células, né? Nem estava tão ruim. Mas olha aqui, ó, a extensão da lesão, né? Palato, palato duro, um pouquinho na palato mole, fundo de sulco, né? Se estendia para aqui no fundo de sulco. Vocês olharem aqui, ó, no rosto dele, tem um aumento de volume. E quando a gente pedir para ele abrir o olho, se vocês observaram, ó, a lesão já está saindo aqui, ó. Uma lesão super extensa. E qual é o tratamento de sarcoma de Kaposi, né? Então, como a neoplasia maligna, o tratamento normalmente é remoção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, né? Então, esse paciente está sendo acompanhado pelo Situação José, depois desse diagnóstico de Kaposi, mudamos para o pessoal da cabeça e pescoço do Hospital Walter Cantillo. E esse paciente vai ver lá na frente um slide mostrando a carga viral dele, que estava altíssimo. Esse paciente ele veio a óbito também depois de 2, 3 meses. Outras manifestações neoplásicas, né? O linfoma não Hodgkin, né? Outra alteração maligna, né? de origem reticular, pode apresentar na boca com tumefações endurecidas, né? Tumefações difusas. Aqui a gente tem um caso clínico, né? Que até a professora Renata Brito publicou esse caso com o professor Fabrício Pitu, com o professor Rafael Lima Verde, né? Que os pacientes, se não me engano, estavam na UTI, foi pedido avaliação, então eles foram lá, né, viram essa alteração difusa, endurecida, né, em posterior de mandíbula, né, que você fazia panorâmica, tinha essa imagem, e era um sarcoma linfocítico. Normalmente a localização mais comum é o vestíbulo bucal, gengiva e palato duro, tratamento de quimioterapia e radioterapia, sem alteração maligna. Manifestações bacterianas, né, esse paciente cada vez mais que ele tenha, está evoluindo para a doença AIDS, ele pode ter uma doença perinatal mais comprometida. Além disso, apertar outras condições, como ele tem uma gengival linear, pode ter uma gengivite ulcerativa, necrosante, né? Então, aqui a gente vê no eritema gengival linear, vê a linhazinha aqui, ó, do eritema linear, a gengiva. Então, isso é bem característica de pessoas com doença AIDS, né? E associadas com essa infestação bacteriana. Quando esse paciente ele tem as células de linfócito TCD4 abaixo de 100 células, né, esse paciente ele pode ter uma gengivite ou periodontite ulcerativa necrosante. Né, então, até ver que a gente tem uma mudança, né, na classificação das doenças periodontais, até ver como é que está classificada agora a periodontite necrosante, não sei como é que está na classificação nova que é atualizada. Né, então, essa precisa de membrana amarelada em região de papila, né, gengiva marginal. E o paciente ele relata muita dor nesse caso, muita dor mesmo. E, além disso, se tiver uma diferença entre a proporção numérica de linfócito TCD4, né, então o linfócito TCD4 estiver muito baixo pela replicação viral, e os linfócitos TCD8 estiverem altos, esse paciente ele pode relatar aparecimento de ulcerações aftosas recorrentes. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui foi até uma questão de ENAD, de alguns anos atrás. Essa questão da ulceração aftosa recorrente em pacientes em doença AIDS, né, devido a essa diferença de proporção de linfócito TCD4 e linfócito TCD8. Então, a gente acabou de falar das lesões orais que esses pacientes podem apresentar e a gente vai finalizar a aula falando do atendimento odontológico propriamente dito, tá certo? A gente tem uma imagem do atendimento odontológico, né, voltando só um pouquinho. Vocês que são alunos da Unicristo, quem está atendendo aqui é um professor de vocês, né? Então, na época, eu era orientador dele, né? Ele era acadêmico, eu estava no mestrado e eu orientava ele. Aqui,
gente vai ter uma foto mais à frente para a gente tentar adivinhar quem é o professor. Então, a gente, nesse paciente, né, a gente tem que, não só nele, né, mas em todos, a gente tem que trabalhar com a humanização no atendimento. Né? Então, a gente tem que acolher bem esse paciente, né? Compreender essa dimensão psicológica e biológica da doença AIDS. Então, por isso que, nessa primeira parte da aula, eu falei tanto sobre o porquê que essa doença tem esse estigma, o quanto a gente não pode ter preconceitos ao atendê-los, né? Então, a gente tem que lidar com respeito com esses pacientes, tá certo? Porque vai fazer toda a diferença esse acolhimento. Imagine aí, pessoal. Imagine que você tem infecção do vírus HIV e você vai para o dentista pela primeira vez. Você acha que a pessoa vai, nem me conheço, um paciente, então a clínica de pacientes especiais, né? Como está assim na faculdade. Então chega um paciente na clínica, vai ser atendido pela primeira vez por vocês, olha para sua cara, será que ele vai se expor no primeiro momento, falar para você que ele tem HIV? Muito provavelmente não, é algo muito pessoal, é algo que normalmente eles têm vergonha, é algo que normalmente os familiares deles não sabem, né? Então, assim, é algo que é bem difícil desse paciente falar abertamente no primeiro contato na anamnese, né? Então, assim, então, por isso que a gente tem que criar bem esse vínculo, né? Lidar bem com o paciente, a partir do momento que ele se sentir acolhido, que ele se sente acolhido, ele vai falar tudo para você, ele vai jogar limpo com você, vai dar todas as informações e vai confiar no nosso atendimento. Então aí, normalmente, daí eu estava orientando um canal de molar. O professor, já identificaram quem é aí? É o professor Arthur Forte, né? O Arthur Forte, nosso mestre da odontologia hospitalar, fazendo um canal de molar. Nessa época, né, tava na graduação, já estava no mestrado e eu era o orientador deles. E hoje a gente tem o prazer de trabalhar junto com ele na ODE, na odontologia especial. Mais uma vez, seu Arthur, fazendo. Perguntar para ele se ele ainda sabe fazer canal de molar. Próxima vez, pergunta para ele, o pessoal, o Diego mostrou uma foto do canal de molar, sabe fazer ainda? Então, né, no atendimento odontológico propriamente dito, como a gente já falei, a gente tem que considerar esse acolhimento, tem que perguntar na história médica, será que ele tem alguma outra coisa? Lembra-se que eu falei que esses pacientes que fazem uso, eles teoricamente envelhecem mais rápido, têm mais doenças crônicas, então pergunta, normalmente ele vai ter hipertensão, ele pode ter diabetes, ele pode ter algum comprometimento renal. Lembre-se, nosso paciente PNL nunca ele tem uma coisa só, ele é um quebra-cabeça. E um paciente que faz uso, quanto mais tempo que ele fizer uso na terapia antirretroviral, maior vai ser a probabilidade dele ter alguma doença crônica. Então, a gente tem que pedir os exames dele, tá certo? Então, se a gente vai fazer algum exame, procedimento, sei lá, fazer uma exodontia, vamos pedir hemograma completo, plaquetometria, TP, TTP, glicemia em jejum, tá certo? E aqueles exames que nós comentamos, né, do linfócito TCD4, TCD4 e a carga viral, esse exame normalmente a gente não precisa pedir. Por quê? Porque esse exame, normalmente, quando ele é acompanhado pelo infectologista, o infectologista sempre pede anualmente esse exame. Não é um exame que é feito todo mês, toda semana, não. É um exame, lembre-se que eu falei que essa evolução para a doença AIDS, ele pode durar de 1 a 15 anos. Então, assim, é uma progressão lenta. Então, não tem por que ficar fazendo toda hora o exame, até porque é um exame que não é barato. Então, normalmente, ele faz anualmente. Então, a gente vai pedir para o paciente para ele fazer o último exame dele de linfócito TCD4 e de carga viral. A partir daí, a gente vai tomar decisões, principalmente em cima do linfócito TCD4, se a gente vai fazer profilaxia antibiótica nesse paciente antes do atendimento odontológico, tá certo? Além disso, a gente tem que considerar, lógico, todas as barreiras de segurança que a gente utilizaria para o paciente portador do vírus HIV ou para qualquer outro paciente. A gente não vai ter nenhuma mudança no nosso padrão de atendimento de biossegurança, porque o paciente ele é portador do vírus, não. Então, reforçando a questão do acolhimento, né, quando tais pacientes são adequadamente acolhidos, tanto o paciente como a família, né, então, e socialmente, a sobrevida é maior em relação aos indivíduos marginalizados. Então, tudo que a gente já comentou hoje, né, na primeira
na primeira parte da aula, né? Questão, esses pacientes, normalmente eles são discriminados, né? Então eles sofrem discriminação. Tem muitos relatos de pacientes que, portadores de HIV, tentam uma consulta médica, tentam uma consulta odontológica, e o procedimento odontológico, que tem um procedimento manual propriamente dito, muitos profissionais não atendem. Pode parecer que isso não existe ainda, existe. Tem um profissional que não atende paciente a partir do momento que o paciente diz que é portador do vírus. Então, por isso, muitos deles não falam, porque eles sabem que se ele falar que tem um vírus, pode ser que ele não atenda ele, para que ele vai falar? Então, ele fica caladinho, tá bom? Para quê? Para ele não sofrer mais discriminação que ele já costuma sentir. Então, eles vão para o atendimento com medo, tá certo? Então, assim, esse medo faz com que o atendimento seja bastante comprometido. Eu lembro daquela aula que vocês assistiram minha, eu falava da questão do medo, da ansiedade, né, e alteração de pressão arterial. Então, tudo isso vai acontecer com o paciente também com o vírus HIV. Muitos dos nossos profissionais eles estão despreparados para atender esses pacientes, mas ainda bem que nós, na Unicristo, nós temos essa disciplina para pacientes especiais, disciplina que pouquíssimas faculdades no Brasil têm, e eu acredito que vocês estão muito à frente de outras faculdades no sentido de a gente estar preparado para atender a maioria dos pacientes considerados especiais, né? E isso também vem do nossos pacientes portadores de HIV, eu acredito que vocês estão muito preparados. Mas a realidade aí fora não é essa. A maioria dos profissionais da odontologia estão despreparados. E como comentei, né, às vezes a gente, lidando com pacientes portadores da doença AIDS, a gente passa a lidar com perda de pacientes. Né? E no caso dessa perda é óbito mesmo. Então, assim, realmente a gente tem que levar isso em consideração para fazer com que o nosso atendimento seja o mais humanizado possível. Então, quanto à história médica do paciente, a gente tem que saber o tempo diagnóstico, quanto tempo ele sabe que tem HIV, se ele tem hospitalização ou doenças recentes, histórico de infecção dele. Então, você pergunta para ele, como é que está seu tratamento? Você teve alguma, se internou ultimamente? Doutor, ano passado eu me internei com a pneumonia. Ele fala, opa, pneumonia é sinal de infecção oportunista, né, de imunossupressão. Então, será que esse paciente está bem? Ele se internou, mas ele fala, não, tenho diagnóstico de HIV há 8 anos, tomo medicação, nunca precisei me internar, nunca senti nada. Opa, esse paciente vai estar legal, vamos ver o exame de linfócito TCD4 e carga viral dele, provavelmente vai estar bom para a gente atender, tá certo? E a gente tem que saber quais são as medicações que ele usa também. Então, como eu comentei, né, a importância, a gente tem que conhecer a carga viral do paciente, linfócito TCD4, para a partir daí a gente tomar a nossa decisão quanto à principal decisão no atendimento odontológico do paciente imunossuprimido, que é a utilização ou não de antibiótico antes do procedimento. Então, aquela mesma tabela, né, que eu mostrei antes, né, então, esse paciente, se ele tiver um valor abaixo de 10 mil de carga viral, ele vai estar com baixo risco, né, e aquele valorzinho que eu pedi para vocês prestarem atenção, né, que é o valor de carga de linfócito TCD4, que é o de 200. Então, esse valor de 200 ele vai ser importantíssimo como parâmetro, né, para a gente estabelecer que o nosso paciente ele é de risco. Então, se o paciente ele tiver abaixo de 200 células, nós vamos sim passar antibiótico antes de procedimentos cruentos nesse paciente. Tá entendido? Então, esse exame é o exame daquele paciente que eu mostrei há pouco tempo atrás com sarcoma de Kaposi. Então, vamos lá. Esse normalmente é o exame que a imagem do exame que o paciente vai trazer para você e tem um controle de linfócito TCD4 e controle de carga viral. Então, vamos aqui. Vamos ver, começar do lado direito. Né? Então, aqui, ó. Linfócito TCD4, que a gente vai levar em consideração. Então, esse paciente, ele fez no dia 22/8/2005, ele tinha linfócito TCD4 de 366 células. Lembra que a gente utilizou o parâmetro 200, então assim, nesse momento estava ok. Mas olha a carga viral dele em janeiro de 2006. Então assim, aqui foi 2005, então em 6 meses, a carga viral dele estava em 2.600.000. Lembra que eu falei que era acima de 100 mil esse paciente, então acima de 100 mil.
o paciente ele é de alto risco de desenvolvimento de doença AIDS, então esse paciente está com 2.600.000. Então, isso justifica realmente o porquê que esse paciente veio a óbito depois de alguns meses do nosso exame. Então, aqui, ó. Então, novamente o exame, ó. O resultado que a gente tem, ó. Depois ele a data, tá aqui, a execução 13 de janeiro de 2006. Data resultado 3/2. Então, carga viral, linfócito TCD4 284, já baixou um pouquinho, né, em comparação a agosto de 2005, né, em 6 meses baixou 80 células, né, e a carga viral, né, que a gente tinha falado, está aqui, 2 milhões. Então, já falei no outro slide que a gente deveria fazer, né, exames hematológicos para esse paciente, hemograma completo, plaquetometria, TP e TTP, principalmente se a gente tiver procedimentos que vão ser necessários, isodontias, procedimentos cirúrgicos, né, raspagens perolocais, gengivais, né, procedimentos que vão estimular o sangramento, a gente tem que solicitar. E pacientes que são que a gente considera que são considerados saudáveis, eles vão ser tratados como paciente regular, sem maior preocupação. Então, assim, se o nosso paciente ele não tiver com histórico de infecção recente, tiver com bons valores de linfócito TCD4, não considere bons valores acima de 200 células. Se tiver com a carga viral baixa ou indetectável, a gente vai atender ele como se fosse um paciente normal sistêmico. Ele vai ter condição de suportar o atendimento, vai ter condição de não desenvolver infecção, mesmo tendo uma quantidade mais baixa do TCD4, mas a gente não vai precisar de antibiótico. Mas se esse paciente já tiver doença avançada, que é aquilo que a gente acabou de falar, considere doença avançada abaixo de 200 células, linfócitos TCD4, a gente vai fazer esse protocolo de profilaxia. Né? Então, vamos lá. Acima de 200 células, a gente não vai fazer nenhum antibiótico. Tá bom? Se tiver entre 200 células e 50 células, né? Então, entre 250, a gente vai fazer a profilaxia, amoxicilina 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. E se tiver um valor de linfócito TCD4 abaixo de 50, então esse paciente já está muito grave. Então, nesse momento, a gente vai, se possível, fazer o procedimento em ambiente hospitalar. A partir do momento que ele vai estar no hospital, a gente vai utilizar já a medicação endovenosa, amoxicilina 2 gramas. Tá certo? E, dependendo do procedimento, se a gente fizer uma exodontia, né, procedimentos que envolvam cicatrização, né, a gente pode, além de fazer a profilaxia antibiótica, a gente pode fazer a cobertura antibiótica, né, e complementar esse antibiótico por mais 7 dias. Então, caminhando para a finalização da aula, né, então, quanto à biossegurança, né, lembrar que os acidentes perfurocortantes, o risco de infecção do HIV é baixíssimo, né, se a gente comparar com a hepatite. HIV é 0,3%, quanto a hepatite seria 30%. Então, gritante a diferença, né? Então, assim, a gente não precisa ter tanto receio da infecção do vírus HIV. E o segurança, então, assim, não só no paciente por causa do HIV, mas todo mundo, né? O que a gente tem de errado nessa imagem? Tem muita coisa errada, né? Então, por exemplo, primeiro, mais grave, a luva, olha o tamanho do dedo, tudo sobrando da luva, né? No atendimento. Segundo, pessoal, para qualquer paciente, nunca anestesinho sem afastador. Pessoal, não tem afastador onde eu vou trabalhar. Cabo usa o espelho. Tá certo? O espelho serve como afastador. Tá certo? Vamos lá. A importância do afastador. Quando você quiser usar afastador, nunca na sua vida você vai ter um acidente com a agulha. Então, assim, que eu estou passo a passo da exodontia, fazendo cinesmotomia, usando afastador, usando a alavanca com afastador. Então, assim, não vai ter perigo, meu amigo, de você se perfurar usando dessa forma. Sutura com afastador, tá bom? Importância do isolamento absoluto também do paciente portador do vírus HIV, né? Que aí, a partir daí, vai diminuir o aerosol, né? E esse aerosol diminuído, a gente tem um menor risco, né, de contaminação. Isso também, eu prefiro fazer também a parte da raspagem periodontal com curetas, não utilizar ultrassom. Né? Então, sempre que a gente tiver algum paciente
com quadro de infecção, né, pacientes com infecto, a gente evita ao máximo a questão de aerosol, né, que fazendo para a nossa realidade de hoje, né, com o coronavírus, assim, tem até, se vocês procurarem no meu canal, tem uma aula de atendimento odontológico em tempo de coronavírus, né, a gente não, o paciente infectado, a gente nunca vai fazer procedimentos que gerem aerosol, e qualquer outro procedimento, mesmo para utilizar colher de dentina, o ideal é que seja feito com líquido de borracha, com isolamento. Então, pessoal, para finalizar, vocês têm que conhecer a definição de linfócito TCD4 e carga viral. Isso aí é que vai ser primordial na nossa decisão de utilizar ou não antibióticos. E lembrar que a gente vai utilizar como parâmetro da utilização do antibiótico, da profilaxia antibiótica, o valor de 200 células de linfócito TCD4. Então, paciente com valor abaixo de 200, nós vamos invariavelmente ter que utilizar antibiótico nesses pacientes. Então, um protocolozinho para a gente fechar a aula, né? Então, o paciente chega para a gente, né? Então, fazendo a anamnese, né? Partindo da anamnese, a gente vai colher o quê? A história médica desse paciente, então, o tempo de diagnóstico, quanto tempo que ele tem diagnóstico HIV e qual a medicação que ele usa. Vamos pedir, nesse primeiro momento, hemograma completo, carga viral e taxa de linfócito TCD4. A partir daí, vamos para o exame clínico intraoral. Vamos lembrar que esse paciente ele pode ter diversas lesões de tecido moles ou um avanço da doença periodontal. Certo? Então, a gente tem que ver essas lesões oportunistas, como, por exemplo, da infecção por cândida nesses pacientes. Vamos fazer uma avaliação radiográfica, vamos pedir pelo menos uma panorâmica, mas, se possível, a gente pode fazer uma seriografia também para não deixar passar nada. A partir do momento que a gente pede o exame de linfócito TCD4, aí a gente passa a avaliar a necessidade de profilaxia ou cobertura nesse paciente. Então, se o paciente chegar com o exame que a gente solicitou, linfócito TCD4, e tiver valor abaixo de 200, a gente vai fazer a profilaxia. E algo que eu não comentei na aula, né, esse paciente, o uso crônico da terapia antirretroviral pode ter algum problema hepático, né? Então, esse paciente ele pode ter problemas hepáticos, né? E a partir daí tem um risco de sangramento, talvez, devido ao uso crônico de inibidores de protease, que são antirretroviral. Ou então, se for um paciente que tem um diagnóstico há muito tempo, né, de HIV, diagnóstico relacionado, por exemplo, com transfusão de sangue, né, ou mesmo assim, né, algo sanguíneo, esse paciente ele pode ter associado uma infecção de hepatite também, certo? Porque a via de transmissão é a mesma. Então, ele pode ter HIV e hepatite, e aí vai estar o fígado comprometido. Enfim, tomando todo esse cuidado, a gente vai fazer o tratamento e liberar o paciente e fazendo essa reavaliação entre 4 e 6 meses. Então, eu acredito que os objetivos que a gente pontuou inicialmente na aula, eles foram cumpridos. A gente comentou sobre o histórico da doença, de como ela começou lá em 1981, como ela se encontra hoje, até com 2 casos relatados na literatura de cura. Né, a gente já sabe qual é o vírus que é mutado na cura, e a partir daí a gente está fazendo trabalhos para tentar fazer com que estabeleça a cura da AIDS. Falando sobre a epidemiologia, né, como a quantidade de pessoas infectadas no mundo, no Brasil, no Ceará. Falando sobre o curso natural da doença AIDS, né, como é no dia zero, o paciente ele se infecta, tem um aumento gritante da quantidade de vírus, com a baixa da taxa de linfócitos. Então, esse paciente passa a ter sinais e sintomas de virose, que 2 a 4 semanas depois passam, e o paciente fica assintomático, nem sabe que tem AIDS. Não, desculpa, nem sabe que tem a infecção pelo HIV. E se ele não fizer nenhum exame, for doar sangue, for engravidar e fazer um teste pré-natal, esse paciente vai evoluindo entre 1 e 15 anos, mas normalmente a média é entre 8 anos, a vida dessa fase assintomática até a fase sintomática. Ele vai começar a apresentar algumas alterações, que é o início da doença AIDS propriamente dita. Comentamos sobre as alterações orais, as lesões que esses pacientes têm, e lesões fúngicas, virais, neoplásicas, né, bacterianas, e comentamos sobre o atendimento odontológico em si, a importância do acolhimento, a importância da segurança, a importância de a gente conhecer os parâmetros de linfócito TCD4 e de carga viral para tomar a decisão e estabelecer o nosso protocolo de atendimento. Tá certo, pessoal? Então, assim, muito obrigado pela atenção, obrigado mesmo por estarem aqui comigo praticamente 2 horas de vídeo de aula online. Fique à vontade para fazer perguntas, vou estar disponível para vocês no chat, no horário da aula.
próxima sexta-feira, né? E fica à vontade também de mandar e-mail, então, em alguma rede social, mandar uma mensagem para mim, caso vocês tenham dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Tá aí o meu e-mail, tá certo? diegoperezm@outlook.com. Meu perfil no Instagram é @Dr. Diego Pérez. Pode mandar qualquer mensagem para tirar alguma dúvida. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, né? Ativa o sininho, segue o meu canal. Eu estou me sentindo youtuber agora. Brincando. Tudo bom, pessoal? Cuidem-se. Tchau, tchau.